iniciar mais um Via Essência, porque nem toda história começa nos palcos. A nossa começa aqui no Via Essência e é daqui que a gente fala hoje. Bom dia, Thaís. Bom dia, Catarina. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí do programa Via Essência, nossa convidada especial. Olha, então nós vamos receber hoje Juliana Reame, formada em Direito na OAB, que viveu transições importantes na sua carreira, incluindo música, posteriormente estudou psicanálise, atualmente é co-influenciadora digital, olha que top, gente! E compartilhando as suas reflexões de fé, maturidade emocional e também no desenvolvimento. Então recebam com muito carinho a nossa amiga Juliana Reame. Bom dia a todos, bom dia meninas, Catarina, Thaís, é um privilégio poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e com certeza trazer, né, uma transformação de vida, uma esperança para quem está nos assistindo e nos acompanhando também. Muito bom dia, obrigada. Nós que agradecemos porque hoje a gente vai ter muita história boa, porque nós vamos começar com as transições e decisões na sua carreira, Ju. Então, você se formou em Direito, conquistou a sua OAB e em que momento você percebeu que a sua história não caberia numa profissão só? Bom, eu me formei em Direito porque era um sonho do meu pai. E como filha primogênita de 4 filhos, eu sempre fui aquele tesouro do meu pai, sempre foi algo assim grandioso. Só que o sonho do direito era dele também e eu fui colocando isso dentro do meu coração na medida em que as coisas foram tomando uma proporção. Mas a minha carreira, na verdade, ela começa na música de quando eu era pequena. Eu comecei a cantar, eu tinha 5 anos. Então eu cantava e viajava o Brasil inteiro com os meus pais comigo. Então, quando eu comecei essa minha carreira musical, desde pequenininha, gravando CDs, viajando o Brasil todo, era como se eu fizesse o direito para agradecer ao meu pai por tudo aquilo que eu vivi, por tudo aquilo que ele já tinha plantado na minha vida, como uma recompensa. Então não era um sonho meu, mas um sonho dele em si. Mas foi bom para mim, porque eu cresci, eu aprendi, conheci muita gente, fiz muita história, fiz valer a pena isso tudo. Então, quando eu passei na OAB, também foi um presente, foi uma conquista. Eu, poxa, que esforço, que condições que a gente tem de poder ressignificar. Mas não era o meu sonho, era algo que eu fiz. Trabalhei 3 meses na área depois da formação, mas eu não queria continuar o direito, eu queria continuar cantando. Então, trabalhei 3 meses na área, olhei e falei assim, nossa, não é isso que eu quero agora. Então, e continuei cantando, continuei viajando, me dedicando para isso. E quando eu trabalhei nesse escritório, que eu percebi que não era realmente o que eu queria fazer, foi quando dentro, eu joguei a ideia, inclusive, para o advogado, e eu lembro que esse foi um ponto muito chave para mim, onde ele olhou e falou assim, olha, aqui você está para advogar, você não está para ficar divulgando as coisas que você faz. Aqui a gente precisa de uma advogada e não de uma influencer. E aí eu percebi que ali em mim também havia uma influenciadora que gostava de compartilhar aquilo que fazia já na rede social, que na época era Orkut, tinha, né, era um pouco mais antiga. Então ali eu percebi, poxa, realmente eu estou no lugar errado, fazendo aquilo que não é para eu fazer, não pelo menos nesse momento. Mas você tinha a segurança dos seus pais caminhando junto com você, né? Então, mudar o caminho, né? A condição financeira, né? E você dar esse salto no escuro. Como que foi isso? Pelo fato de eu cantar, eu consegui ter já uma base financeira, até mesmo com aquilo que eu construí desde pequena. Então, como eu viajava muito, tinha CDs, eu vendia os CDs. Então, o dinheiro dos CDs era aquilo que fazia com que eu pagasse a minha faculdade, eu consegui bolsa de 50%, eu me esforcei para conseguir, assim, para minha mãe, correndo atrás de todas as documentações, consegui bolsa para poder estudar. E como trabalhando dentro da música, dentro da carreira musical, para mim, a parte financeira não era aquilo que trazia o retorno, entende? Então, não foi esse o problema em si desse começo, dessa transição inicial. Então, essa inquietação, né, veio aí, e depois você decidiu estudar psicanálise, né?
Foi uma dor, foi uma inquietação ou realmente foi um chamado? Porque você estava num lugar que você realmente estava transbordando a música, né? Transbordando a música. E assim, a psicanálise, ela veio recente, ela veio depois na minha vida e falo que foi algo que veio justamente para agregar, que eu conheci através da terapia que eu comecei a fazer antes de casar. Então já foi um processo bem depois, porque minha faculdade foi lá atrás. Mas eu falo que foi muito necessário para eu até conseguir entender toda a minha história, entender toda a minha trajetória, entender de onde eu saí e para que eu estou aqui. De qual é realmente esse meu propósito, porque é muito ruim a gente estar em um lugar onde a gente não se encaixa. É muito ruim você estar fazendo algo na qual você não se identifica. E a música, eu falo que é de propósito de vida, seja levar a mensagem, na verdade, levar a mensagem daquilo que eu acredito. Eu sou evangélica, eu sou cristã, então eu carrego através da canção, através da música, através das minhas palavras, o que eu creio, o que eu acredito. E isso não começa ontem, isso vem da minha infância, isso vem de um chamado que eu recebi quando era pequena. Eu gosto de contar, eu gosto de falar sobre isso, porque aquilo que realmente transforma, a gente precisa comunicar, porque é a verdade, né? A verdade, quando ela toca, ela transforma. E quando minha mãe estava grávida, ela recebeu uma palavra de Deus, dizendo que aquilo que estava no ventre dela ia fazer a diferença nas nações. Só que os meus pais, eles eram novos na fé, eles não entendiam muito sobre isso, sobre chamado, sobre fazer diferença, sobre nada. Quando eu tinha 1 ano e 8 meses, eu sofri um acidente. Meu tio foi brincar comigo, ele foi me jogar para cima, como brinca com criança, de jogar a criança para cima, assim. Um domingo, no almoço, toda a família reunida, e numa das vezes que ele foi me jogar, eu bati com o pé no peito dele e eu fui de cabeça no chão, 4 metros. Fratura craniana, perdi a vida. Não tinha pulsação, não tinha respiração, comecei a ficar roxa. E quando minha mãe me pegou nos braços, eu mole, desfalecida, sem vida, começaram, se desesperar sem saber o que fazer. Quando eles estavam no caminho para o hospital, para tentar reanimar, tentar ver a possibilidade, uma voz, e eu tenho certeza que foi a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, ecoou no coração da minha mãe e disse: médico não resolve o seu problema, mas eu sou o médico dos médicos. E falou para ela ir até a casa de uma irmã de oração, uma irmã que sempre orou pelas pessoas, e como eles estavam crescendo nesse ambiente de fé, quando eles chegaram na casa daquela mulher, ela com muito sorriso olhou para os meus pais e disse: Henrique, Rosana, eu já sabia que vocês estariam aqui, porque o Senhor me mostrou nessa madrugada vocês chorando em volta de um caixão branco, mas o nosso Deus é médico dos médicos e Ele faz milagre. Gente, eles oraram no momento de oração, e eu falo que é o testemunho de fé mais incrível que eu hoje, como mãe, não sei se eu teria. Mas eles foram até ali sem diagnóstico médico, sem nenhuma esperança, mas crendo numa palavra. E quando eles chegaram ali, eles oraram, intercederam, e eu estou aqui hoje, 31 anos depois, podendo testemunhar. Então, o que eu acredito? Que eu tenho um propósito de servir, de levar a mensagem do Senhor, seja através da música, seja através das palavras, seja estudando psicanálise, que veio na minha vida consequentemente depois, seja influenciando pessoas a ter uma transformação de vida. E é tão lindo esse testemunho seu, Juliana, porque eu vivencio isso todos os dias, né? Que são milagres vividos através da minha profissão, que eu sou fisioterapeuta. E eu atendo pacientes, né, de alta complexidade domiciliar, e eu falo que a fé e a oração, ela muda qualquer diagnóstico. É verdade. Né? E eu sempre falo para profissionais mesmo da saúde, acreditar e ter fé que nenhum diagnóstico, né, a palavra de Deus, ela vem em primeiro lugar. É verdade. Que perante o diagnóstico que tiver ali, a palavra de Deus, a fé que a família tem, que nem seus pais ali, né, você desfalecida, sem vida, sem pulso, né, então acreditar que realmente existe milagre. Parabéns. Existe milagre, existe um Deus poderoso.
e pode fazer infinitamente mais além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente pede, e é nisso que eu acredito, e não tem como, e eu falo, se é o meu propósito testemunhar disso através da minha vida, é o seu também, como fisioterapeuta, cuidando de pessoas, e quando a gente entende para que nós somos chamados, muda tudo, né? Totalmente. E tem tudo a ver o que a música trouxe na sua trajetória, né? Porque a música te colocou em exposição, né? E aquele tempo de palco te ensinou sobre o que você tem hoje. O que te protege nas redes sociais? Eu acho que é a base e a minha identidade daquilo que eu construí ao longo desses anos. Porque hoje eu posso não estar mais nos palcos, por uma decisão também de não estar mais ministrando em igrejas, pelo corriqueiro do meu dia a dia, mas o fato de hoje eu estar na internet, que foi em decorrência da música, porque eu viajava muito, o Brasil todo, então começou com moda evangélica, as pessoas queriam ver o que eu estava vestindo, então automaticamente as marcas começaram a me vestir para que eu pudesse propagar o nome delas, e isso, né, aquela troca e tal. Então eu fui crescendo nisso lá em 2016. Mato, ninguém fazia nada, influência digital não existia, e eu já estava ali campeando meu terreno, fazendo os movimentos acontecerem e tal. E o que sempre pegou para mim? A identidade, a minha base sólida. Eu sei quem eu sou, eu sei para que eu fui chamada. Então, o que eu visto, o que eu comunico, aquilo que eu lanço na vida das pessoas que estão me acompanhando. Se a música me trouxe essa visibilidade, essa visualização de ter ali pessoas que querem o que eu estou falando, eu tenho que ter esse senso da responsabilidade do que eu estou comunicando, né? Então, Ju, explica pra gente, então, qual é o real peso mesmo de influenciar as pessoas todos os dias? Realmente, você falou a palavra certa, é um peso e é uma responsabilidade. Eu sempre trago isso com muita seriedade, porque a gente não constrói as coisas em palco, a gente não mostra isso hoje, a gente vem de anos. Então, toda uma vida, toda uma identidade bem formada, todo um alicerce bem estruturado e a credibilidade da responsabilidade. Não tem como eu divulgar qualquer coisa, não tem como eu falar sobre qualquer assunto, não tem como eu aceitar qualquer proposta, porque isso põe em pauta quem eu sou. E o que eu sou? A minha imagem. O que eu estou comunicando? Por exemplo, eu sou cristã, eu sou alguém que fala sobre a fé, que fala sobre princípios. Tem como eu divulgar uma loja de sex shop? Não dá. Não dá. Não comunica. Já recebi proposta? Já. Uma loja queria que eu fotografasse de biquíni. Falei, gente, mas eu não exponho meu corpo, não tem como dialogar com essa imagem. Então, essa responsabilidade de saber que aquilo que a gente fala, né, precisa condizer com aquilo que a gente vive, ela é muito real e eu levo isso muito a sério na minha vida, na minha profissão, naquilo que eu decidi levar como propósito. E a sua história de fé, né, é maravilhosa. Então, você tem um conteúdo que você acredita, né, que a fé está sendo influenciada pelas redes sociais, né? Então, vamos voltar à pergunta, tá? Hoje, a fé também é um conteúdo. Você acredita que a fé está sendo influenciada nas redes sociais ou as redes estão sendo impactadas pela fé? Eu acho que é um pouco dos dois. As redes estão sendo impactadas pela fé, ok, tem muita gente falando, e a gente até volta naquilo que eu comentei sobre a gente vê de tudo hoje em dia, e aí cabe a gente ter o filtro daquilo que realmente edifica, daquilo que serve, e sempre eu falo muito isso, é muito bom termos referências e boas referências para a gente acompanhar, para a gente se edificar, para a gente agregar valor à nossa vida, mas a minha maior referência é Cristo. Se você tem dúvida sobre alguém, olha para Jesus. Jesus nunca errou. Ele não falha, ele não erra. Ele é o nosso pastor. E quando ele é o nosso pastor, a gente não tem falta de nada. Então, quando a gente olha para essa referência, quando a gente tá firmado nele, por mais que a gente tenha, assim, hoje, as informações dentro da rede social, que são maravilhosas, Thaís, são agregadoras para a gente, quantos conteúdos eu consumo no dia a dia que, poxa, eu falo, olha que legal,
mas vá ver o restante também. Acompanhe todo o contexto, né? Porque quando a gente compartilha de uma informação, seja ela boa ou ruim, ela sempre vem seguida de um contexto, ela nunca está isolada ali, não é mesmo? E aí, se você pega uma informação que às vezes foi descontextualizada e você faz dela uma narrativa para você acreditar, olha a bagunça que isso gera na cabeça da pessoa depois. E acontece muito isso, É né? o Eu que vejo mais- muito nas redes sociais acontecer isso. É o que mais acontece. Conteúdo descontextualizado, aí gera uma bagunça de informação e depois você nem sabe mais o que você acredita. Então, em tempos em que a rede social ela é uma ferramenta poderosa para expandir uma informação, ela também é uma ferramenta maligna que pode prejudicar muita gente. Hoje, você tem a sua vida familiar. Como que é viver e manter a espiritualidade vivendo exposta assim? Olha, nós somos um ser tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Então a gente precisa estar alinhada com as três esferas da nossa vida para que as coisas caminhem bem. E eu falo que assim, na fé, na espiritualidade, que é a minha base central, aquilo que eu acredito, hoje eu sou a Bíblia que os meus filhos leem. Então, eu e meu esposo, aquilo que a gente vive em casa, aquilo que a gente constrói em família, os valores, os princípios, tudo isso está sendo plantado na vida deles. Porque o meu maior privilégio vai ser que amanhã, quando os meus filhos realmente conhecerem a Deus. Na sua visão, Ju, qual é o seu maior desafio de viver a fé hoje? Olha, eu falo que assim, nós somos um ser tricotômico, né? Somos feitos de corpo, alma e espírito. E manter essas três bases alinhadas é o maior desafio, porque se uma desalinha, desalinha as demais também. Então, como mãe hoje, como esposa, tendo essas inúmeras funções que eu falo que eu sou igual o pai do Cris, né? Tipo assim, tem 3 empregos, faz de tudo, sabe? Tenta se virar nos 30 para poder ser o melhor que a gente pode na condição que a gente tem. É um dos maiores desafios. Então, eu falo que os meus filhos hoje, nós pais, somos a Bíblia que eles vão ler. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, aquilo que a gente está construindo na vida deles, as sementes que nós estamos plantando na vida deles, é para que amanhã, quando eles realmente forem conhecer a Deus, eles possam dizer, poxa, o Deus da minha mãe é poderoso, o Deus do meu pai, aquilo que eles creem, aquilo que eles vivem, eu quero isso para mim, eu olho no meu pai, eu vejo ele a minha maior referência. Então isso vai estar alinhado a essas 3 bases, e por isso também o cuidado com o corpo, o cuidado com o físico, eu estar sempre bem pro meu esposo, porque nós somos um, então eu olho para ele, tipo assim, eu quero estar bem para poder agradar meu marido, mas para isso acontecer, as minhas emoções, a minha base, eu preciso estar bem, isso é mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Tem que cuidar de você, tem que se amar, tem que cuidar das suas emoções, cuidar daquilo que você está construindo, dos seus sentimentos. Alinhando as 3 bases, não tem como não fluir, não tem como não prosperar, não tem como não ser bem-aventurado. E esse é um dos maiores desafios que a gente vive. Porque tem muitos em redes sociais que eu vejo que não mostram a sua realidade, né? Eles põe um tabu ali, não, eu sou perfeita, é isso que acontece, pronto, acabou. Não. Você já mostra o que é ser a Ju, esposa, mãe. Com dificuldades, nos perrengues que todo mundo passa, porque a gente é ser humano, a gente não é super-herói, a gente não é feito de desenho, então assim, a gente vive mesmo essa realidade, e é isso que eu gosto de mostrar. Por quê? Porque isso também comunica. As minhas fraquezas não me tornam uma mulher fraca, muito pelo contrário, mostra que eu sou uma pessoa de verdade. E eu falo assim, ninguém dá conta de tudo, eu nunca preguei sobre isso, nunca falei, nossa, você mulher, você tem que dar conta, ninguém dá conta de tudo, porque tudo é muita coisa, entendeu? Mas a gente precisa dar conta daquilo que é necessário e prioridade para a nossa vida. Então o que é prioridade para mim hoje? Hoje é a minha família, hoje é a minha base, entendeu? Minhas emoções, meu corpo, minha saúde e o meu espiritual. Porque se eu estou alinhada com isso, as demais coisas fluem bem e a gente vai conseguindo colocar na pilha de pratos. Agora, imagina eu, uma garçonete aqui carregando um monte de pratos. Uma hora, gente, a gente deixa cair alguma coisa, né? Então, a gente precisa alinhar muito bem isso
porque nós estamos sendo vistos. E isso independe do número de seguidor, viu? Isso independe da rede que você alcança. É muito bom ter seguidores. E houve uma época em que eu era extremamente, assim, bitolada com o nosso número que tem que crescer, e pessoas que tem que chegar, e engajamento que tem que subir. E aí o próprio Espírito Santo um dia me confortou, falou assim, se tiver uma pessoa, como você mesmo disse, que foi alcançada através daquilo que você está falando, já é o suficiente. Quando Jesus chega numa cidade de Gadara, ele encontra um homem que estava possesso de demônios. E aquele homem foi transformado e se tornou um missionário naquela cidade para mais 10 cidades. Então, olha o que uma pessoa pode fazer através de uma palavra. Então, aonde a gente está, quem a gente é, aonde nós estamos inseridos, o ambiente onde nós estamos, já é palco para que a gente possa transformar a vida de alguém. Porque uma coisa é certa, se você não transforma, você transfere. Então, isso faz toda a diferença. E não é totalmente quantidade, né, Ju? É a qualidade e a transformação. Porque às vezes você tem 60 mil seguidores, mas você não transforma nem 3%. Às vezes você tem um mínimo de seguidores, só que você transforma, né, e leva tantas palavras, tantos confortos, tantas vivências, que você transforma a vida de cada seguidor ali, né? E sim a qualidade de o que você vai passar para eles. É o que você faz com o que você tem nas mãos, né? Nós temos um amigo em comum, um fofo, que ele tá se tornando um furacão naquela Câmara de Vereadores. Ele tá se tornando um guerreiro ali, porque realmente a pauta que ele está trabalhando hoje, que é a parte de desenvolvimento de mentalidade emocional, esses traumas que vêm, né? Nós só podemos dar parabéns e desejar o máximo para o nosso amigo vereador Gustavo Pompeu. Uma grande pessoa, alguém que foi um grande incentivador, me abriu portas, me deu um novo recomeço para minha vida também. Tenho uma grande admiração por toda a sua trajetória, por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo aqui em Piracicaba, e é o que você falou, parabéns e admiração por tudo que ele fez e está fazendo. Isso é um legado que ele vai deixar, porque é realmente um jovem que está transformando a nossa cidade, que tem aí lutado. O mais lindo ser um jovem, né? Ser jovem. De pensar em outras pessoas, em evolução. Sim. E tocar jovens, porque a gente vê muito hoje, né, a parte que nem política, vereadores, não pensar na parte dos jovens. E eu acompanho ele, né? Ele até pediu para seguir eu esses dias. Eu estou acompanhando um pouquinho o trabalho, quero parabenizar também, né, o vereador Gustavo Pompeu por esse excelente trabalho, por estar transformando a vida de muitos jovens, né, Ju? É uma frase que ele usa muito, assim, se tudo aquilo que ele viveu como pessoa, ele não conseguir transformar em política pública, então não faz sentido ele estar ali. E ele tem uma trajetória de vida muito bonita, espero que um dia vocês consigam ouvir dele também isso, sobre como ele conseguiu ressignificar, vindo de uma família de dependentes químicos e sem nunca ter usado nenhum tipo de substância, e hoje poder estar trazendo esse tema em pauta, que é a dependência química, a prevenção, o cuidado com a saúde mental, que ninguém fala. Então ele leva isso para dentro das escolas, ele leva isso dentro de empresas, e começa na infância. Isso é muito importante, a gente conseguir tratar desde cedo feridas que foram abertas, né? Para que quando chegue um futuro próximo, a pessoa consiga ter uma reestrutura, até mesmo para poder ressignificar a própria vida. O imediatismo, né, que é das redes sociais, faz com que a gente se sinta atrasada na vida, né? O que você diria para quem sente e que começou tarde? Gosto muito da história da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher muito guerreira e cuidou de 4 filhos em casa, não trabalhava fora. E com um sonho, mas que ninguém sabia. Dona de casa, cuidando dos 4 filhos. Beleza, 30 anos se passaram. Ela creu, na verdade, em uma palavra. E ela tinha um sonho de se formar. Minha mãe não tinha nem o ensino médio completo. Mas ela creu. Com 57 anos, a minha mãe terminou o supletivo. Ela entrou num curso de enfermagem. E ela se formou no final do ano passado. Ai, que lindo. Que linda. Então, tarde para quê? Nunca é tarde para você correr atrás daquilo que você acredita. A única coisa que você precisa é ter a certeza de quem você é e de quem dirige a sua vida. De quem controla, de quem direciona os seus passos. Quando você tem essa certeza,
Nunca é tarde para você recomeçar, para você ressignificar e para você fazer acontecer. Ju, mas para quem está nos ouvindo agora e sente que precisa recomeçar uma nova história, qual é o primeiro passo que você diria para essa pessoa? Lembre-se de quem você é e de quem o Senhor te chamou para ser. Juliana, mas eu não tenho uma base sólida em Deus. Eu nunca conheci sobre Deus, eu não sei nada sobre fé. Mas eu sei que eu tenho um amor para fazer um bolo. Eu sei que eu tenho tanta disposição para começar algo. Lembre-se de quem você é. Olha para você. Entenda o valor que você tem. Quando você descobrir isso, independente de qual ramo seja, você vai perceber que as coisas elas fluem naturalmente. Seja para você atender alguém num balcão, seja para você servir alguém em público, seja para você construir algo à mão. Aquilo que você fizer vai ter tanta excelência porque é o que está em você. Então, não se compare, não olhe para quem está à sua esquerda, à sua direita, não olhe para uma rede social, mas olhe para dentro de você. E entenda para que você foi chamado. E eu tenho certeza que depois disso não tem como você duvidar daquilo que você nasceu para fazer. Parabéns, viu, Ju? Obrigada. Agora vamos fazer um jogo rápido, um bate e volta. Vou dizer uma palavra e você responde com a primeira coisa que vier na sua mente. Fé. Confiança. Influência. Responsabilidade. Propósito. Servir. Coragem. Obediência. Recomeço. Coragem. Sucesso. Contentamento. Muito bom, parabéns, viu, Ju? Que lindo! Que lindo! Se nós temos contentamento nas coisas que a gente faz, para mim já é um sucesso. É você ser feliz no simples, no extraordinário, no cotidiano. Uau! Contentamento é a chave do sucesso para mim. Se você pudesse deixar uma mensagem agora para quem está tentando encontrar o propósito, qual seria? Resgate a sua identidade. Resgate lá atrás a sua história, a sua trajetória, aquilo que você viveu, aquilo que fizeram com você ou aquilo que disseram para você não diz quem você é, mas quem Deus diz que você é. Você é filho, você é filha, você é amada, você é escolhida e com aquilo que você tem nas mãos. Eu acredito que Deus entrega talentos para todos nós, sejam em diversas áreas, seja cantando, seja falando, seja fazendo, seja construindo. Todos nós temos um potencial que está dentro, que às vezes só não conseguiu sobressair, talvez porque você foi apagado pela mensagem de alguém, pela palavra de alguém que feriu, que entristeceu, que te anulou durante anos. Mas resgate a sua identidade e fortaleça suas bases espiritual, emocional, físico, corpo, alma e espírito. E eu tenho certeza que você vai encontrar aquilo que foi feito para você. Ju, muito obrigada pelos insights, pela conversa. Eu tenho certeza que o nosso público vai sair daqui hoje com o sentimento de que realmente são novas ideias, novas maneiras de agir, né? Como orar, como descobrir a sua identidade, como buscar isso, né? E se tudo isso que nós falamos faz sentido na sua vida, assista de novo, compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir esse testemunho, precisa ouvir essa conversa, né? E não deixa de seguir o nosso canal, não deixa de compartilhar, porque o que é verdadeiro toca e transforma, né, Thaís? Com certeza. Quero agradecer, Ju, por ter aceito esse convite tão especial, por transformar vidas, por ter encontrado sua missão, seu propósito. Que trajetória linda. Parabéns, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se precisar de qualquer coisa, meu Instagram está ali disponível para poder atender, para poder responder e transformar e ser transformada também dia a dia. Muito obrigada pelo espaço. Parceira, muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma semana. Gratidão. E você que está aí, Deus abençoe. Muito obrigada. Se o Senhor permitir, na semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau.